Muito bem, então vamos iniciar as nossas resoluções. Questão 1, a CAF 2016. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, saneamento é o conjunto de medidas adotadas em um local para melhorar a vida e a saúde dos habitantes, impedindo que fatores físicos de efeitos nocivos possam prejudicar as pessoas no seu bem-estar físico, mental e social. Então, a figura a seguir representa o percentual da população do estado de Santa Catarina que, em 2013, teve acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgoto. Acerca do tema, é correto afirmar que... Então, antes da gente fazer os comentários dos nossos quesitos, é importante ficarmos atentos a algumas informações. Então, a falta de água potável e de esgoto tratado facilita a transmissão de doenças que, calcula-se, provocam cerca de 30 mil mortes diariamente no mundo. A maioria delas acontece entre crianças, principalmente as de classes mais pobres, que morrem desidratadas, vítimas de diarreia causadas por micróbios. Então, a letra A, vamos ver o que é que tem aí no quesito A. A esquistossomose é uma doença causada pelo parasita Schistosoma mansoni, pertencente ao filo Nematelmintes ou no grupo dos nematelmintos. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Além, você vê aqui que as questões, né, esses termos que estão aqui em amarelo, eles são os pontos em que a questão ela paira aí a nossa dúvida, né? Então, vamos continuar. Além do saneamento básico, outra medida preventiva é o combate ao hospedeiro intermediário, que são os caramujos, onde o embrião presente nos ovos passa a forma larvária, que seria a cercária. Então, vocês viram aí na questão que ele citou o termo hospedeiro intermediário. O que seria realmente esse termo hospedeiro intermediário? Então, se vocês viram aí que na questão ele fala de 2 hospedeiros, né? Não, na realidade ele não fala de 2 hospedeiros, mas é o seguinte, além desse hospedeiro intermediário, temos também o hospedeiro definitivo. Qual a diferença entre o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo? Bom, o hospedeiro definitivo é o que apresenta o parasita em sua fase de maturidade ou em fase de reprodução sexuada. Já o hospedeiro intermediário é aquele que apresenta o parasita em sua fase de larva ou de reprodução assexuada. Então, lá nos caramujos, isso é verdadeiro, né? Lá nos caramujos a gente vai encontrar esse verme, a esquistossomose, né? Na forma de... na realidade, o caramujo ele é o hospedeiro intermediário da esquistossomose. Por quê? Porque o hospedeiro definitivo, nesse caso, seria o homem, pois lembre-se, é lá que o parasita ele vai estar na sua fase madura, né, ou em fase de reprodução sexuada. Então, dando continuidade aí às nossas discussões, esse quesito ele é falso, pois a esquistossomose é uma verminose causada pela infestação de vermes não nematelmintos, mas sim platelmintos trematódeos, do gênero Schistosoma. Então, ele não é um nematoda, como a questão afirma. Este verme, ele parasita as veias do fígado e do intestino no ser humano. Informação importante também, os platelmintos possuem o corpo mais achatado e possuem aproximadamente 15 mil outras espécies. Nem todas elas causam danos à vida de uma pessoa, mas ajudam um pouco, né? Eles possuem o sistema digestório incompleto. Deixa eu colocar lá no quadro branco para vocês, que aí a gente faz a diferença entre os nematelmintos e os platelmintos. Então, os platelmintos versus nematódios. Então, os platelmintos, eles têm o sistema digestivo incompleto. Já os nematódios possuem o sistema digestivo com boca e ânus. Então, o sistema digestivo deles é completo. Então, eles possuem o sistema digestivo incompleto, pois não possuem ânus, né? Então, isso é uma das características que diferenciam os platelmintos dos nematódios. Uma outra diferença também estrutural, né, física, seria que o corpo dos platelmintos é achatado. Já no caso dos nematódios, eles são mais circulares.
Um exemplo bastante conhecido seria a tênia. Bastante conhecido, né? Já esses nematódios, eles possuem esse corpo cilíndrico e também possuem a estrutura digestiva completa, por possuir, lógico, né, ânus, boca e ânus. E eles não habitam apenas a água, também habitam a terra, né? O exemplo mais conhecido de nematódio seria quem? A lombriga. Este nome é originado do nome científico dela, Ascaris lumbricoide. Então, a lombriga é um exemplo de nematódio, pois tem o sistema digestivo completo e seu corpo é circular, diferentemente dos platelmintos. Então, lembrando aí, voltando na questão, que a esquistossomose, ela não é um nematelminto, e sim um platelminto. Então, esse quesito ele é falso. A gente pode falar outras coisas também. O ciclo de vida deste invertebrado, da esquistossomose, inicialmente, o ovo contido nas fezes de uma pessoa contaminada é depositado em ambientes aquáticos e se transforma em uma larva aquática ciliada denominada miracídio. Esta fase ela dura aproximadamente de 2 a 5 dias. Então, a primeira fase seria, ele vai estar lá parasitando o fígado. Em seguida, vai ser liberado para o ambiente, nas fezes. E esse platelminto ele vai estar na forma de uma larva, né, que no caso seria o miracídio. Em seguida, ele se instala temporariamente em um tipo específico de caramujo, que seria do gênero Bionfalaria. Em seguida, esse miracídio, essa larvinha, ela vai sofrer modificação e vai se transformar em uma outra larva chamada de cercária. A fase de desenvolvimento dessa cercária dura aproximadamente uns 15 dias. A próxima etapa seria o quê? As cercárias elas penetram ativamente através da epiderme de uma pessoa, principalmente aquelas pessoas que vivem próximos a rios, que tomam banho em rios contaminados, né? E aí elas acabam contaminando novamente o indivíduo, fechando aí o ciclo, né? Após a penetração, as larvas atingem a corrente sanguínea por onde elas são transportadas até o intestino e o fígado, fixando-se aí por meio de ventosas e se reproduzindo sexuadamente. Então, nesse caso, lembre-se que o homem é o hospedeiro o quê? Definitivo. E o caramujo é o hospedeiro. Pronto. E o caramujo é o hospedeiro intermediário. Certo? Intermediário. Muito bem. Então, fecha-se assim o ciclo de vida da esquistossomose. Deixa eu desenhar para vocês aqui. Não sou muito bom de desenho não, mas eu vou desenhar para vocês terem uma noção mais ou menos de como seria o miracídio e a cercária. Então, a primeira larva aí da esquistossomose, ela tem mais ou menos esse formato. Pronto, então esse é o miracídio e esse é a cercária. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver imagens mais detalhadas dessas duas larvas. Então, dê uma pesquisada que vocês vão encontrar. Então, essa é a diferença aqui. O miracídio seria a fase inicial e a cercária já seria uma fase mais desenvolvida do esquistossomose, certo? Muito bem. Então, dando continuidade à resolução de questões, letra A é falsa. Vamos lá para a letra B. A falta de saneamento básico pode trazer várias consequências tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população. Uma das doenças decorrentes da falta de saneamento básico é a amebíase. Essa doença é causada por uma bactéria que acomete o homem, tendo como principal sintoma a diarreia e vômito, podendo ou não causar febre. Olha, esse quesito ele é falso. A amebíase é causada pelo protozoário e não por uma bactéria, por um protozoário chamado de entamoeba
histolítica. A forma de contaminação desse protozoário se dá de forma direta, ou seja, não envolve um vetor. Então, lembrando também que, eu vou colocar lá no quadro, vou apagar esse desenho e vou fazer outro desenho aqui que seria a nossa ameba. Então, a ameba ela tem uma estrutura corpórea mais ou menos parecida com isso, aqui é o núcleo, tá? Então, a nossa ameba ela é um protozoário. A primeira etapa da contaminação desse tipo de organismo ocorre pela ingestão de cistos. Então, esses cistos são formas resistentes do protozoário e é uma forma que eles adquiriram, né, de se proteger das condições desfavoráveis do ambiente juntamente com a água e alimentos eles vão, né, entram em contato com o nosso corpo, né, nós ingerimos, o indivíduo ingere esse organismo juntamente com água ou alimentos contaminados. Em seguida, a ameba passa pelo estômago, resistindo à ação de sucos gástricos, chega ao intestino delgado, onde ocorre o desencistamento, de onde migram para o intestino grosso, onde se colonizam. Em geral, eles ficam aderidos à mucosa do intestino, alimentando-se de detritos e bactérias. Em determinada condição, invadem a mucosa intestinal, dividindo-se ativamente no interior das úlceras, dos ferimentos e podem, através da circulação, atingir outros órgãos. A liberação de sangue juntamente com as fezes é consequência da ruptura de vasos sanguíneos na mucosa intestinal. Os sintomas mais comuns da amebíase são disenteria aguda, com muco e sangue nas fezes, náuseas, vômito, cólicas intestinais. Em certos indivíduos, no entanto, pode ser assintomática. Existem casos em que a ameba pode passar a parasitar outras regiões do organismo, causando lesões no fígado, pulmões e, mais raramente, no cérebro. Então, indo para a nossa questão, a letra B ela é falsa, pois ela não é causada por uma bactéria, mas sim por um protozoário. Tudo certo? Muito bem. Letra C. Esse quesito ele é verdadeiro. Então, fique atento ao quesito, né, à leitura do quesito, pois todas as informações contidas nele estão corretas. A ascaridíase é uma verminose intestinal causada pelo parasita Ascaris lumbricoides. É uma doença parasitária popularmente conhecida como lombriga. A contaminação ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados por seus ovos. Entre os sintomas dessa verminose pode-se citar dor abdominal, flatulência, cólica, diarreia, náuseas, vômito, entre outros. Então, ele não citou na questão, mas a gente pode dizer que a lombriga é um nematóide, né? Corpo cilíndrico e sistema digestivo completo. Então, quesito letra C é verdadeiro. Dando continuidade na letra D, a elefantíase ou filariose é uma doença parasitária causada pelos vermes Wuchereria bancroft, Brugia malayi e Brugia timori. Afeta a circulação linfática, promovendo a reação inflamatória nos vasos linfáticos, atingindo principalmente as extremidades inferiores. Embora a extensão dos sintomas dependa da espécie do verme envolvido, esta infecção é causada por vermes do filo Nematelmintes, transmitida por alimentos contaminados por ovos dos parasitas. Esse quesito é falso, pois a elefantíase ela não é transmitida por alimentos contaminados por ovos de parasitas. Então, ela é transmitida principalmente por fêmeas de mosquitos, né, dos gêneros Culex, Aedes e Anopheles também, né? Então, a filariose ela acontece quando um dos vermes citados na questão se alojam nos vasos linfáticos, causando linfedema. Esta doença é também conhecida como elefantíase, devido ao aspecto de perna de elefante do paciente com esta doença. Tem como transmissor esses mosquitos que eu falei, o Culex, o Anopheles ou Aedes, presentes nas regiões tropicais e subtropicais.
Quando o nematóide obstrui o vaso linfático, o edema ele é irreversível. Daí a importância da prevenção com mosquiteiros ou repelentes, né? Além de se evitar o acúmulo de água parada em pneus velhos, latas, potes, entre outros, né? Veja a complexidade do processo de transmissão. As larvas são transmitidas pelas picadas desses 3 tipos de mosquito ou também da mosca varejeira. Essa picada leva esse nematóide à corrente sanguínea e da corrente sanguínea eles se dirigem para os vasos linfáticos onde se maturam nas formas adultas sexuais. Após cerca de 8 meses de infecção inicial, começam a produzir microfilárias que surgem no sangue, assim como em muitos órgãos. O mosquito ele é infectado quando pica um ser humano doente. Então ele suga o sangue lá da pessoa e nesse sangue está contaminado com com a filariose, né? Então o que acontece? Dentro do mosquito, as microfilárias modificam-se ao fim de alguns dias em formas infectantes que migram principalmente para a cabeça do mosquito. Então eu vou desenhar para vocês como seria a forma. Deixa eu apagar aqui. Da elefantíase, né? Para quem ainda não conhece ou se eventualmente quiser pesquisar na internet. Então, as pessoas que são acometidas pela elefantíase, elas têm a estrutura corpórea, fica alterada, né? Isso aqui é o pé de uma pessoa, isso aqui é o lado normal, tá? Mas tudo bem. Eu vou dar uma adiantada no vídeo, vocês vão ver ele já finalizado, tá? Pronto, então vocês podem ver que aqui seria uma forma ilustrativa, né, da elefantíase, tá bom? Então, vocês podem inclusive pesquisar, lembrando também que a elefantíase ela não acomete apenas os órgãos inferiores, ela também pode acometer os membros superiores, não é? Muito bem, então voltando à questão, o quesito é errado, pois ela não é transmitida por alimentos, como a gente mostrou, né? Ela é transmitida através da picada de insetos. Tudo certo?